Bom dia, amigos agricultores, todos os ouvintes do comércio, da agricultura, da roça, aqueles que nos ouvem no programa Dia a Dia da Agricultura. Aqui quem fala é Reginaldo Pavés. Esse programa sendo transmitido pela Rádio Nova Era de Boa Rasópolis. Bom, novidades para a semana. Temos aí a pleno plantio, o clima ajudando, chuvas aí em tempo normal, em condições boas, chuva de plantio, várias propriedades, vários produtores aí com as suas máquinas a campo. Já temos aí uma boa e grande área já plantada com a safra de verão, o milho já praticamente encerrado, estamos aí no soja, aí, eu acredito que na nossa região já devemos ter aí acima de entre 20% a 30% da área plantada, em todos os locais que a gente vai, todo mundo plantando, nas áreas que já estão livres, né? Daí temos aí uma boa condição de plantabilidade. Lembrando sempre o produtor ver a cultivar que está plantando, qual a condição de plantabilidade dela, a população, sempre para isso recomende, veja a recomendação do seu engenheiro agrônomo para verificar qual a melhor condição de plantio da sua cultivar. Então estamos aí, a condição ajudando em relação ao clima, em relação às próprias chuvas que estão aí presentes e estão vindo, temos aí visão de mais chuvas para ocorrerem, e por isso também a pressa do produtor em colocar logo a planta na condição de solo, assim, a boa germinação. O produtor rural que é sempre necessário e preciso, antes do plantio, fazer um teste de germinação das sementes em canteiro, antes que se plante, para verificar vigor e germinação, principalmente vigor. Germinação, sabemos que muitos já têm garantia de germinação, muito sementeiro, mas o vigor é muito importante. Então o produtor sempre fazer, antes do plantio, fazer uma semeadura em canteiro para verificar a condição de saída, desenvolvimento e nascimento da planta. Isso é importante para que não ocorra erro, porque sabemos que uma planta, onde começa aí sua população ruim, ela vai ruim até o final com a produtividade comprometida e com gasto igual ou até maior para se manter essa lavoura. Em função de que uma baixa população, o próprio mato tende a sair um pouco mais, ocasionando mais gastos com relação à aplicação maior de herbicidas. Mas isso o produtor sempre tem que verificar o atestado de germinação da semente e também fazer essa semeadura em canteiro para verificar a condição de desenvolvimento inicial da planta. Bem, temos aí também vários tipos de várias regiões aí fazendo aí seu plantio. Temos também lá na região dos Campos Gerais, ainda que está um pouco atrasado, que estão colhendo, mas as máquinas já estão preparadas a tudo para se plantar, mas na região nossa, norte principalmente, está muito bem avançado. Tem algumas áreas que já devem na próxima semana encerrar o plantio da soja. Estamos entrando aí em período preferencial, que seria aí entre o dia 25 até o dia 12 de novembro, é uma data sensacional para o desenvolvimento da soja, principalmente contando com o solstício de verão, que seria o maior dia do ano, dia 21 de dezembro, onde o acúmulo de energia seria a transformação dela em produção, porque é uma planta que é altamente eficiente em luminosidade, em sol, que é a planta da soja. O milho vem desenvolvendo bem também, com alguns detalhes com relação à lagarta rosca que está atacando um pouco o milho. O percevejo ainda continua também, então no começo, sabe, o produtor rural que os tratamentos depois de plantada a semente, ele não dura mais do que uma semana, e porque as próprias bactérias do solo consomem esses produtos inseticidas e fungicidas que estão envolvendo a semente, e que daí ocasiona aí você ter que fazer uma aplicação de suporte, principalmente onde você acha uma população de pressão um pouco mais alta, onde você teria que fazer essa supressão, diminuição com a aplicação de produtos inseticidas para o controle de algum percevejo, ainda que sabemos que o percevejo causa dano no milho até a quarta folha verdadeira, descontando as duas folhas de baixo, contando a quarta folha verdadeira, seria ainda a capacidade dele atingir o tecido meristematático do milho, onde ocasionaria todo aquele dano que a gente verifica em ataque de percevejo. Então, até a quarta folha verdadeira, descontando as duas de baixo, é necessária a aplicação e diminuição daquelas áreas que têm uma população alta de percevejo atuando em cima das plantas. Já no caso da lagarta, você pode fazer uma aplicação
não é tão complicado, porque ela corta acima do solo e ainda há uma capacidade de rebrote daquela semente até que o milho se transforme um pouco mais lenhoso, uma cana um pouco mais lenhosa, aonde a lagarta passaria a não cortar mais com tanta facilidade. O que acontece também é que nós localizamos aí em certas áreas ataque de lagarta rosca em soja, que tem ocorrido, só que ela corta muito abaixo do cotilédone e isso ocasiona prejuízo significativo, pois a capacidade de rebrote não existe nessa condição para a soja. Aí você precisa dar uma olhada, acompanhar o plantio e ao mesmo tempo olhar o que já fez para ver como vem desenvolvendo e como está indo com relação ao aspecto que eu falei de germinação e vigor, mas também ataque de pragas. Então tem a lagarta rosca atacando sim a soja, teria que se passar produtos em horários mais frescos, onde ela sai um pouco da terra e você colocaria produtos de contato agora no início. Mais para frente você poderia colocar produtos fisiológicos, principalmente pensando no Melicoverpa, que já está atacando aí na região oeste do Paraná, região do Mato Grosso do Sul, onde você teria que colocar alguns produtos que seriam originados ou à base de bacilos thuringiensis em várias aplicações. Cada aplicação, se você fizer entrar com ele, para que possa segurar principalmente em insters pequenos ou iniciais dessa praga, para que se faça o mesmo controle, pois sabemos que ela de um tamanho maior, praticamente nenhum produto hoje registrado no mercado se controla, a não ser esse importado da Austrália que ainda não está liberado para o mercado brasileiro. Então, pense sempre em utilizar esses produtos desde o começo. Para isso, recomendo o seu engenheiro agrônomo, entre no site do Ministério da Agricultura, você encontra lá os produtos à base de bacilos thuringiensis, que você pode ser utilizado desde o começo, inclusive baculovírus, desde o começo até o final do desenvolvimento da lavoura, sempre colocando um pouco, seria interessante, pois evita uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Mas essas são as pragas iniciais que estão atacando, e principalmente são lavouras mais velhas que já foram plantadas. Com relação daí à questão de clima, estamos aí com previsões de chuva aí boas para a nossa região. Nos próximos 15 dias, todo dia tem possibilidade de chuva com pancadas, mas temos aí com a condição dos ventos aí uma condição de que esse clima está chegando cada vez mais perto e deve dar uma chuva boa para desenvolvimento novamente. O que é ruim é esse vento com relação à aplicação dos produtos herbicidas, mas para aqueles que plantam transgênico, às vezes é um pouco cômodo, a terra não está tão suja que acabou de plantar, de colher, você pode plantar e depois fazer uma pós inicial aí do produto glifosato pós-plantio, ou inicial do desenvolvimento, germinação da planta, pois ele é resistente, para a limpeza do mesmo, ganhando um certo tempo. Alguns produtores estão agindo dessa forma. Só esse vento que não ajuda muito, mas logo após uma chuva dar uma parada, você consegue fazer as aplicações e consegue aí uma boa condição para dessecação daquelas áreas que realmente precisam. Nós temos área de trigo um pouco limpa, né? Não temos aquela condição de ter que aplicar muito mais produtos além do glifosato, a não ser uma outra área que tenha trapoeraba, não, que você deve adicionar alguns produtos, na condição de não exagerar na dose desses produtos para não causar fito numa condição de clima adverso, onde pode segurar um pouco soja com a fito, principalmente aquelas sulfonilureias aplicadas em dose muito grande na dessecação. Não é o ideal, não seria uma condição boa de se fazer. Lembrando também que o milho, nesse desenvolvimento inicial, você pode fazer algumas coberturas aí com zinco, também com produtos orgânicos que tem um pouco de nitrogênio para dar um desenvolvimento um pouco maior, para que ele venha a ter um desenvolvimento vegetativo bom e uma eficiência maior com relação à luminosidade e à fotossíntese, principalmente nessa fase inicial. Daqueles que tiveram aí uma condição de plantio, onde ficou um pouco menor a população por metro, vale a pena lembrar e encarregar um pouco mais a condição de adubação e cobertura, possibilitando daí um aumento ou uma prolificidade, quer dizer, mais de uma espiga por pé, um aumento do tamanho das espigas no pé de milho, para que possa desenvolver, para que possa recuperar essa condição de população um pouco mais baixa, onde alguns casos ocorreram. Lógico que na população ideal, você também tem que fazer esses tratos culturais, essa adubação de cobertura, sempre visando a grande produtividade, até porque o preço do milho não é tão atrativo, ele está em torno de 25% do preço do soja, é um preço não muito atrativo, não competitivo, o que teríamos que ter hoje era em torno de R$ 21 para ser mais competitivo,
mas esperamos sim lá na frente que com as exportações de milho, apesar de não termos portos, termos estádio de futebol, mas não temos portos, esperarmos a vez de conseguir exportar esse milho para que consigamos aí remuneração melhor para esse produto lá na frente. Isso tudo é uma política errada do governo da Conab, junto com a Conab, de não armazenamento e não escoamento da produção, e principalmente que o excedente não consegue se exportar, porque comprador tem, mas não consegue se exportar, porque infelizmente nossos portos são do século passado. Bom, também vale lembrar o seguinte, com relação ao trigo, essa condição de clima que falamos também, na Argentina já se perdeu mais de 100 mil hectares de trigo, está perdido lá já com a condição de clima, e agora o Rio Grande do Sul, que vinha colhendo bem essas chuvas, já ocorreram perdas com chuva de granizo e vento com debulha do mesmo, e além do que a grande perda de qualidade em função do excesso de chuva do mesmo, ocasionando aí, olhando na Bolsa de Chicago, preços remuneradores passando de $7, inclusive para setembro do ano que vem, contratos para setembro do ano que vem. Por quê? Porque não tem trigo. Sabe, o trigo que tinha da Argentina, ela perdeu, ela não vai trazer. O Paraguai, que era exportador, agora é importador. A demanda está forte, dos Estados Unidos mandou 2 navios, já se foi, sabe, e não manteve o mercado. Está procurando-se da Rússia e da Ucrânia, onde também tivemos problema de clima. Canadá é pouca coisa que tem, a Austrália é problema de clima também, e a China com alta demanda, compra forte, inclusive do trigo e também milho. Então, o que ocasiona onde que o moinho vai buscar o trigo? Está aí com o remunerador em torno de $900 a tonelada, R$900 a tonelada, me desculpe, mas a previsão é de que devemos ainda, até nos próximos dias, até dezembro, janeiro, aí, uns patamares que possam superar esses que estão sendo comercializados hoje, em função de que não tem. E está aí a inflação, está aí o governo que nunca incentivou o plantio do trigo, temos nós que importar com o dólar que está num preço muito mais alto, e nunca incentivou. Então, nós temos aí um período de 10 anos, contra 40. 40 passados, onde o campo foi competitivo, produziu seu alimento e transferiu renda do campo para a cidade. Por quê? Porque produziu bastante alimento e ficou barato e a cidade comprou esse barato. Agora nós estamos entrando num ciclo de 10 anos, onde a cidade vai ter que transferir renda para a agricultura, para o agronegócio, em função de que a demanda está muito forte, a produção continua forte, continua em alta, o produtor está fazendo essa parte, mas o próprio ganho de renda, não só do Brasil, mas também do mundo, principalmente da China, tem provocado uma demanda forte, onde agora esse retorno do dinheiro nos próximos 10 anos sai da cidade de volta para o campo de forma remuneradora, tornando aí o agronegócio nos próximos 10 anos uma grande fonte, um grande negócio para o Brasil, com as exportações, com a balança comercial e para o produtor rural. Lógico que talvez teremos um patamar assim, não tão extravagantes, mas patamares animadores, principalmente se tivermos condições de cumprir com a nossa parte e o governo com a parte dele, com esses portos aí totalmente paralisados. Mas temos aí uma condição de melhoria, mas não para agora, mas durante 5 anos, e quem sabe conseguirmos aí uma exportação melhor dos produtos em função de vários caminhos que estão se achando, tanto para o Pacífico, através do Equador e do Chile, como também ali da calha norte, do corredor norte aí com Tocantins, com Araguaia, Tocantins e também lá em Belém, nos portos de São Luís, uma melhoria, inclusive da Vale do Rio Doce, em colocar mais terminais para exportação dos produtos agrícolas por aquela região. Então, falando de preço, com essa condição, o trigo tende a ser mais remunerador. Aqueles que conseguiram colher e conseguiram guardar, conseguiram ter ele na mão, conseguirem aguardar também mais tempo, temos condições de preços mais remuneradores do que já estão a nível de lousa, e sabemos que algumas empresas estão balizando esse preço para baixo, mas não vão aguentar muito tempo, porque o próprio moinho está saindo comprar aí numa condição de preço um pouco melhor. Vemos aí, então, nesse patamar, aí, nessas condições, aí, um preço remunerador mais à frente. O que diz também, na mesma condição de soja e de milho, mais para frente em condições da própria colheita norte-americana, que tem fornecido mercado e está um pouco paralisado. As altas têm acontecido, não são muito fortes em função da colheita americana, mas mesmo assim sabemos que em cima da colheita americana subindo o mercado, significa que é uma forte demanda, uma forte procura, e que os Estados Unidos devem abastecer o mercado, mesmo com uma perda que teve lá,
mas ainda temos até o patamar de dezembro e janeiro aí uma condição ainda forte aumento para as commodities. Você pode ver lá na Bolsa de Chicago, você vê nesse período aí, até março, as condições que tem em alta, até setembro temos ainda condição de alta de preço para essas commodities, principalmente a soja, o trigo também vem acarreado e também o milho. Infelizmente, o problema do milho que nós falamos, não temos portos para isso. E eu queria dedicar esse programa também ao Romero Pereira, que foi da Frente Parlamentar, que morreu no domingo, que foi um grande lutador. Vimos aí os nossos deputados da Frente Parlamentar indo e não estamos colocando ninguém no lugar dele. Precisamos ter consciência do voto e colocar mais parlamentares que defendem o agronegócio e que fazem parte da Frente Parlamentar do agronegócio para estar nos defendendo lá. Infelizmente, foi uma pessoa, lá do Mato Grosso, um político que lutou pelo Código Florestal e estava lutando aí pela questão indígena, que infelizmente o governo, para não perder voto, ele não está querendo decidir, está querendo que os outros decidam. Temos lá o ministro da Injustiça, aquele Cardoso, que é um ridículo, que não consegue decidir nada, ele não sabe o que decidir para não complicar o governo, principalmente em ano de eleição. O governo não quer tomar decisão porque é ano de eleição, está deixando que o Tribunal Superior tome alguma decisão para ele tomar depois. Por quê? Porque ele não quer ser prejudicado, porque está em ano eleitoral. E eles estão fazendo campanha, estão em campanha assim, estão com medo terrível de perder. E aí vemos absurdos desse governo atrapalhando o desenvolvimento do país, pois não temos nenhum projeto de país, de desenvolvimento do país, mas temos um projeto, sim, de manutenção de poder, de ficar no poder. É isso que tem. Portanto, para ficar